Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um vídeo neste humilde canal. E hoje eu fiz um questionamento que está no nome desse vídeo, né? O nome é HQs de super-heróis. Ainda tem coisa boa saindo hoje? O nome desse vídeo é alguma coisa nesse sentido. E com saindo hoje eu quero dizer sem ser republicação de material antigo. A resposta é sim. Muita coisa boa saindo hoje. Talvez não muita dentro do subgênero de super-herói. Mas quadrinhos, ainda tem muito quadrinho bom saindo hoje. E dentro do subgênero de super-heróis também tem quadrinho bom saindo. E eu vou fazer duas indicações hoje. Os dois quadrinhos de super-herói que eu estou acompanhando no momento de lançamento deste vídeo aqui. Titãs, do Tom Taylor, e Quarteto Fantástico, do Ryan North. Mês que vem vai lançar o volume 3 do Titãs. E mês que vem também, ali próximo, vai lançar o volume 4 do Quarteto. E esse ano tem filme do Quarteto, mas não é por causa disso que eu tô acompanhando, não. Mesmo se não tivesse filme nenhum. Titãs não tá tendo adaptação nenhuma esse ano, pelo menos não pra live action. E é a minha equipe de super-heróis preferida, então não tem nada a ver. Não tem nada a ver com adaptações. Eu tô acompanhando porque tá bom mesmo de ler esse negócio. Vou começar pelos Titãs, né? Como eu falei, é a minha equipe de super-heróis preferida. Aqui, ó. Esse é o volume 1. Não. Esse aqui é o 2. Esse é o 1, que é mais fininho. Né? O 1 é mais fininho. O 1 é meio que uma introdução, né? Engraçado que o 1, olha só o que a capa da edição 1 faz. Aurora da DC, Titãs, né? Tal. A maior equipe do universo DC. Chupa Liga da Justiça. Chupa Sociedade da Justiça. E sei lá mais qual outra equipe tem aí. A maior equipe do universo DC. Caraca! Assim, eu já sabia porque é a minha equipe de super-heróis preferida. Mas eu nunca achei que a DC fosse colocar isso aqui na capa. Ainda mais depois que nós tivemos lá no início dos anos 2000 a animação da Liga da Justiça, principalmente a Sem Limites, que é muito boa, né? E também tivemos, alguns anos atrás, o Liga da Justiça Action, que é um pouco mais infantil, mas ainda é muito bom também, bem divertida. Eu nunca achei que eles iam fazer isso, colocar os Titãs como equipe principal. No que diz, mas aí eu tô falando de animação, né? No que diz respeito a animações, a Liga da Justiça realmente tem animações melhores. Mas nos quadrinhos, meio que os Titãs, de fato, foram aí por um bom tempo o carro-chefe da DC. Já faz algum tempo eu falei um pouco sobre aquela coleção que teve dos Titãs, Lendas do Universo DC, Titãs do Marv Wolfman e do Jorge Pérez, né? Aquela coleção é maravilhosa, foram 23 volumes. Eu tenho todas as histórias que saíram naquela coleção. Então, o que acontece? Essa chamada de capa não é só uma chamada de capa. De fato, a Liga da Justiça, hoje, nos quadrinhos, ela não existe, né? Os super-heróis existem, mas não tem uma Liga da Justiça. Então, a principal equipe passou a ser os Titãs, né? Nessa fase atual. Esse volume 1, ele é meio que uma introdução a essa nova fase, né? E uma coisa assim que me chamou a atenção nesses dois quadrinhos que eu tô lendo, os Titãs e o Quarteto, é que eles não precisam de nenhuma leitura prévia. Você não precisa ter lido nada antes, o que eu acho ótimo. Eu sou um inimigo feroz da cronologia nos quadrinhos. Para mim, cronologia tinha que acabar. Para mim, tinha que ser cada edição uma ou mais histórias, mas todas com início, meio e fim, fechadinhas e acabou. Tá? Eu sempre pensei assim.
E os Titãs começa aqui no volume 1, mas se você for direto no volume 2, você não vai ficar perdido, né? Porque o volume 1 é mais uma introdução mesmo a esse novo momento que a equipe está passando. E o volume 2, nós temos um evento, mas esse evento não é como as mega sagas que pegam várias revistas e você tem que ler um monte de coisa. Não. No volume 2 nós temos o evento Mundo das Feras. Esse evento, eu falando para vocês, parece uma bobagem. É o seguinte, vários personagens estão se transformando em versões animalescas deles mesmos. A contracapa mostra um pouco isso. E a chave para combater isso é o Mutano, já que o Mutano é um transmorfo, né? Ele pode se transformar em diferentes espécies de animais. A saga inicia e termina nesse mesmo volume, o que eu acho ótimo. Então, aqui você já tem a história com início, meio e fim. O volume tem um final aberto, mas esse final aberto é para uma outra história, que acredito eu vai ser o próximo encadernado. E é um quadrinho muito divertido. É muito divertido. A ideia é meio idiota. Você pegar personagens da DC e transformar eles em animais antropomorfizados, né? Mas quando você tem um roteirista bom, que sabe escrever, como é o caso do Tom Taylor, que já fez Homem-Aranha, já fez outras coisas, mesmo o conceito sendo meio besta, funciona. Porque roteiro não é só conceito. Você pode ter um conceito, uma ideia maravilhosa, mas se você não tiver alguém que saiba desenvolver essa ideia, a história vai ficar uma porcaria. E o Tom Taylor sabe escrever muito bem. Ele sabe fazer histórias divertidíssimas. Eu adorei o que ele está fazendo com os Titãs. E eu vou comprar o próximo encadernado que sair. E no caso dos Titãs, eu já tinha uma expectativa. Porque o Tom Taylor ele é um cara já meio conhecidinho assim, no mundo dos super-heróis. Ele fez um Homem-Aranha bem legal. E os Titãs é a minha equipe de super-heróis preferida. Então, eu já tinha expectativa para essas histórias. E a minha expectativa foi cumprida. Agora, um que eu não tinha expectativa nenhuma é o Quarteto Fantástico do Ryan North. Isso aqui eu não tinha expectativa nenhuma. Para começar, porque faz tempo que eu não dou a mínima para o Quarteto Fantástico. A Marvel faz tempo também que não estava dando a mínima para o Quarteto Fantástico. E o Ryan North, para mim, até então, era um completo desconhecido. Mas, porém, todavia, entretanto, nesse volume 1, que se chama O que aconteceu ao Quarteto Fantástico, ele já começa chutando o pau da barraca, com uma história maravilhosa, chamada A Última Cidade Esquecida. Uma história protagonizada pelo Coisa, né, e pela sua esposa, a Alicia Masters. E caramba, que história linda, 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 linda. É uma história de amor, em que o Ben Green, vulgo o Coisa, e a Alicia Masters precisam resolver aí uma situação um tanto exótica. Algo estranho está acontecendo na cidadezinha onde eles estão passando alguns dias. E o desfecho é lindo. O porquê das coisas estão acontecendo nessa cidade, sabe? E a delicadeza com qual o Ryan North escreve, cara, é sensacional. Eu não tô revelando aqui o spoiler, né? O motivo da situação, porque eu quero que você leia esse negócio, tá? Eu quero que você leia isso aqui. Isso aqui tá bom demais, tá? Já começa com essa história que é sensacional. Então, todas as histórias aqui são ótimas. Como eu falei,
Não precisa ter lido nada do quarteto antes. Pode começar por aqui. Aliás, não achei o volume 1. Tá. Pode ir direto pro 2. De novo. Acho que só a última história do volume 1 que não fecha no volume 1. Aí continua no 2. Mas todas as outras, início, meio e fim, no mesmo encadernado. Glória! Não precisa ficar catando 1 milhão de edições. Meu Deus, e agora? O que eu vou ficar perdido? Não! Pega o volume que você encontrar, não subestime a sua inteligência, faz um esforço, tenta entender, que não é difícil, tá? Volume 2 segue o mesmo nível. Aliás, volume 2 é o que tem o nome na capa, é o nome mais que faz mais sentido, porque são 4 histórias sobre esperança. Ou seja, você vai comprar o volume e você já sabe, tem 4 histórias aqui. É isso mesmo, tem 4 histórias aqui sobre esperança. Então, tipo, né, tá meio óbvio. Mas o que eu quero chamar mais atenção aqui, eu tô recomendando todos esses encadernados que eu tô mostrando, pra mim são todos excelentes, mas um que eu quero destacar é uma história que tem nesse volume 3. Esse volume 3 ele tá sendo comentado principalmente pela história da capa, né? Que o Quarteto Fantástico encontra um universo onde os super-heróis são dinossauros. É um outro universo em que os heróis são todos dinossauros. É uma historinha legal e tal, bacana, tal. Mas a história que eu quero realmente comentar nesse volume 3, cara, é uma história, é algo assim que o Ryan North foi muito sagaz em pegar esse tema, que é o tema das mídias digitais. Esse quadrinho, assim como todos os quadrinhos de super-herói, essa história, ela não... ela é lançada lá nos Estados Unidos, aí ela chega aqui no Brasil, tipo, um ano e meio depois. Mas parece que essa história foi escrita hoje. Ela se chama O Cérebro Chinês. Não, o vilão não é um chinês. Esse nome é meio que uma metáfora. Aparece no quadrinho, tá? Mas não é que é um chinês. Não, tá? Não é que é um chinês o negócio, tá? E o que é? É uma inteligência... Aqui, ó. É a história de uma IA, né? Uma inteligência artificial. Alguém criou um empresário, né? Criou uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial tá espalhada pelos celulares de todas as pessoas, ou na forma de um aplicativo, na forma de um joguinho. E tá fazendo com que as pessoas obedeçam às vontades dessa inteligência artificial, desse aplicativo, desse jogo, fazendo coisas no mundo real. E aí, você cumpriu o desafio tal, você fez tal coisa no mundo real. Parabéns, você ganhou tantos pontos, tantos dinheiros, tantas gemas no aplicativo X do celular. E aí o quarteto pergunta pro criador dessa inteligência artificial, cara, assim, mas como que vocês... Quem que decide o que as pessoas devem fazer pra... no mundo real, quem que comanda esse aplicativo? Aí o senhor responde, ele mesmo. Ele que criou, ele que manda. Tá, mas cara, você tá influenciando a vida de milhões de pessoas. Sabe, as pessoas estão tomando atitudes, estão fazendo qualquer coisa só pra ganhar uns negocinho virtual. Ele, sim, mas tipo, eu só tô mandando elas fazerem coisas boas. Tá, cara, sim, só que, tipo, assim, só que você tá tirando o pensamento crítico dessas pessoas. Tipo, elas não podem em nenhum momento te questionar.
E aí, o que acontece? A inteligência artificial, a IA, acaba ganhando vida própria, né? Acaba se tornando ali um inimigo e acaba precisando ser destruída. E você vê as pessoas que estão com o celular na mão agindo como zumbis. Tipo, fazendo tudo que a IA pede para eles fazerem, só para ganhar ali pontos no aplicativo, sabe? É um negócio assim viciante. E, e engraçado assim que é, recentemente saiu a notícia de que lá uma garota supostamente veio a falecer por causa de uma brincadeira do TikTok, sabe? Então, assim, eu não estou dizendo para acabar com as redes sociais, eu não estou falando disso. Eu só estou falando que isso precisa ser urgentemente regulamentarizado. Não pode ser um vale tudo. Não dá. A internet precisa de freios, precisa de algum tipo de regulamentação, porque a coisa tá feia, sabe? Pessoas estão literalmente cometendo crimes online e fazendo com que outras pessoas ultrapassem limites e acabem se machucando, sabe? Então, tipo, isso precisa ser freado de alguma maneira. Tá? E essa história, ela escancara isso muito bem. Essa história tá no volume 13, é o que tem a capa dos dinossauros, né? E pra mim essa tá entre as melhores histórias do quarteto assim que eu já li. Realmente, e a fase do Ryan North, se continuar nesse nível, só vai assim, vai entrar para a história como uma das melhores fases do quarteto, provavelmente, porque tá realmente muito boa, muito boa. E o mesmo dá para dizer dos Titãs do Tom Taylor, porque os Titãs, depois da fase do Marv Wolfman com o Jorge Pérez, a equipe deu uma decaída legal e agora parece que está voltando aí a protagonizar, não só a ter ótimas histórias, como protagonizando o universo DC. Enfim, essas foram as indicações de hoje. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço, curte, compartilhe o vídeo e até mais.